Essa apresentação se trata da atividade 5 de cálculo numérico, cujo objetivo é realizar a estimativa da temperatura em uma placa. Primeiramente, o exercício foi dividido em duas partes, sendo a primeira parte para encontrar os valores de coordenadas através da geração de números aleatórios a partir de um RA, e a segunda parte para estimar a temperatura de um ponto XY a partir da interpolação polinomial utilizando o método de Lagrange. Além disso, as coordenadas do ponto XY podem ser obtidas com xi igual a x1 mais x2 dividido por 2 e yi é igual a y1 mais y2 dividido por 2. A interpolação consiste em determinar uma função que assume valores conhecidos em certos pontos, conhecidos como os nós de interpolação. De um modo geral, o conjunto das funções interpoladoras é determinado por um número finito de parâmetros. No caso dos polinômios, são seus coeficientes. Esses coeficientes devem ser igual ao número de condições impostas, ou seja, ao número de nós, para que haja apenas uma solução. Nos casos que veremos, a determinação dos parâmetros que definem a função interpoladora irá levar à solução de um sistema linear. Se considerarmos a interpolação polinomial, podemos evitar a resolução desse sistema usando as fórmulas de Lagrange, que reduzem significativamente o número de operações envolvidas. Assim, verifica-se uma forma de determinar o polinômio interpolador é resolvendo um sistema de equações lineares com n mais uma incógnitas, utilizada principalmente quando a expressão f de x é complexa e não conhecida. Uma vez conhecidas as funções L de nk, um polinômio interpolador é facilmente determinado. E o polinômio é chamado de enésimo polinômio interpolador de Lagrange e é definido a partir do teorema 1. Bom, agora explicando um pouco do que é o teorema de Lagrange. Esse teorema diz que se x0, x1 até xn são n mais 1 números distintos e f é uma função cujos valores nesses números são dados, então existe um único polinômio px de grau máximo n com f de xk igual a p de xk, para k igual a 0, 1, etc. até n. E esse polinômio é dado pelas equações apresentadas. E, de acordo com o teorema da unicidade do polinômio interpolante, toda interpolação de n pontos por um polinômio de grau n-1 é única e pode ser obtida através do método de Lagrange. Como o termo de erro é difícil de ser calculado, não é possível garantir uma precisão desejada para as aproximações obtidas. E agora algumas observações sobre esse método. O algoritmo executa um total de operações aritméticas na ordem de n elevado a 2. A complexidade computacional é menor do que resolver um sistema de equações lineares. E, embora simples, avaliar um ponto z é computacionalmente custoso na forma de Lagrange para o polinômio interpolador. Além disso, aumentar o grau do polinômio interpolador requer que as bases Li de x sejam computadas novamente. Bom, na segunda parte do código... já errei. Bom, na segunda parte foi desenvolvido o código e, para isso, foram utilizadas as bibliotecas Random, que gera números aleatórios, a biblioteca NumPy, que é usada principalmente para realizar cálculos em array multidimensionais, e a biblioteca matplotlib.pyplot, que ela faz representações gráficas de um conjunto de pontos x, y, y, que são previamente fornecidos. E o usuário também pode ajustar várias questões de visualização nessa biblioteca. Já as funções utilizadas foi a função random.seed, que ela inicializa o gerador de números aleatórios, e o random.rangeInt, AB, que ela retorna um número aleatório n, de forma que A é menor ou igual a n, que é menor ou igual a b. Então, nessa etapa do exercício, o objetivo é gerar números aleatórios que substituem valores de temperaturas dados. Através desses parâmetros, deseja-se calcular a temperatura desconhecida no ponto xi e yi. Lembrando que eles são dados a partir de xi é x1 mais x2 dividido por 2 e yi, y1 mais y2 dividido por 2. Esse foi o código que gerou os valores aleatórios. E os resultados para os RAs 197894 e para o RA 247517. Então,
Para a gente fazer essa interpolação, primeiro a gente definiu os valores de x, y e z, e também o ponto xi e yi, como já foi mencionado, e também os valores das funções de x1, y1 e assim por diante, que são os 4 pontos em volta de xi, yi. O xi, como já foi mencionado, ele é a divisão por 2 de x1 mais x2, y também. O resultado desse ponto é 25,66 para o RA 197894 e para o outro RA 5569,5. Em seguida, foi definida a função de interpolação de Lagrange, no qual o parâmetro y foi considerado constante, ou seja, só a gente vai calcular a interpolação em relação ao x. E também foi criados 2 loops com a função for, sendo K, que representa o índice da linha da matriz, J representa o índice da coluna da matriz, e o P consiste na forma geral de Lagrange. Assim, a gente definiu uma função ZP para que a gente consiga calcular os valores da temperatura em qualquer ponto. Nota-se que essa etapa do código é a mesma para ambos os RAs. Primeiro, então, calcula-se a interpolação para y1 e y2, com esses valores constantes. Depois a interpolação é realizada considerando xi constante, e para isso utiliza-se as variáveis de y encontrada na primeira interpolação. Por fim, encontra-se a temperatura no ponto xi e yi. E agora, como resultado, a gente obteve para o RA 197894 temperatura de 42 graus Celsius e para o RA 247517 81 graus Celsius. Agora, por último, nós vamos para a parte final do programa, que no caso seria a plotagem do gráfico. Para isso, nós definimos os intervalos de variação de x e y. E por meio da função linspace, cria-se uma sequência de números uniformemente espaçados entre os limites dados, que no caso seria x1 e x2 e y1 e y2. Z, por sua vez, é a função interpolação de Lagrange. X maiúsculo e y maiúsculo foram definidos pela função MeshGrid, que cria uma grade a partir de uma matriz com os valores x e y. Isso fará com que os valores sejam colocados no gráfico. A x é o comando utilizado para a plotagem 3D do gráfico. Por último, são configurados os parâmetros do gráfico para que seja mais fácil de entender e visualizar, como o título, o nome dos eixos, o contorno e o ângulo de visualização. E o resultado do gráfico pode ser observado aqui na direita. Por fim, também foi criada uma animação 3D do gráfico e o código pode ser observado aqui, assim como a visualização da animação. Essas foram algumas das bibliografias utilizadas e o like fica depois.